Pessoal, hoje a gente vai entrar numa discussão muito importante da filosofia política, da ciência política, que são os contratualistas, né? Durante alguns séculos, de um ponto de vista racional, né, alguns filósofos procuraram o quê? Entender como se desenvolveu a nossa sociedade, né? Como ela foi criada. E para isso, né, eles vão usar aspectos semelhantes, só que se diferenciam, no sentido de pensarem que existia uma, uma espécie de organização social antes da nossa sociedade, e aí por algum motivo houve a necessidade do que? De fazer um acordo, um contrato social para estabelecer o que? O desenvolvimento da nossa sociedade. Por isso eles são chamados de contratualistas, porque eles partem do princípio que houve um acordo entre as pessoas e a partir desse acordo é que se desenvolveu a nossa sociedade, tá? Vários pensadores propuseram, né, essas reflexões, dos quais nós vamos estudar apenas três: Hobbes, Locke e Rousseau. É lógico, por exemplo, Kant fala sobre isso, o Hegel vai falar sobre isso, Montesquieu fala sobre isso, mas eles em menor medida. Esses três primeiros que eu falei que são o objeto da aula de hoje, eles de fato debruçaram muitas páginas, livros sobre isso, tá, galera? E a gente vai começar, portanto, com Thomas Hobbes, mas antes, lembrem, o contrato social, essa teoria do contrato social é o quê? Uma explicação racional para buscar como o desenvolvimento da nossa sociedade, né? É hipotético? É hipotético, né? É um achismo, não é coisa histórica, é uma dedução, é uma reflexão, tá? E para legitimar o que? A criação, o desenvolvimento dessa sociedade, tá? E o primeiro deles, né? Apesar que tem alguém antes do Thomas Hobbes a fazer mais ou menos uma discussão assim, não me lembro o nome, tá? Não sei se é o Jean Baudin, enfim, não me lembro, mas para fins, né, do conteúdo obrigatório para fins de vestibular, esses são os principais, tá? Então, ó, Thomas Hobbes, inglês, que escreveu a obra O Leviatã. O que é o estado de natureza para ele? De uma forma geral, o estado de natureza é esse momento histórico em que as pessoas viviam antes de existirem leis formais, tá? Leis criadas por um Estado. E para o Thomas Hobbes, e observe, ele é o mais caótico desses três. Para o Thomas Hobbes, o estado de natureza ele é marcado por quê? Pela liberdade, todas as pessoas são livres e podem fazer o que quiserem. Ao serem livres e poderem fazer o que quiserem, automaticamente todas são iguais. Então são três características básicas. E aí o Thomas Hobbes chama atenção para o quê? A partir do momento que todo mundo é livre para poder fazer o que quiser, de um ponto virtualmente, né, há a possibilidade de existir conflitos à torta e à direito. E isso, essa possibilidade de conflitos, muito real para o Hobbes, né, ele chama de guerra de todos contra todos, tá? Então, nesse estado, né, de natureza hobbesiano, todas as pessoas podem entrar em conflito com as outras, né? O que leva a um estado do que? De insegurança. A partir do momento que não existem leis que regulamentam as ações humanas, a possibilidade de homicídio é muito grande, de todos os lados.
Então, nesse sentido, é um lugar bastante, esse estado de natureza é um estado bastante violento, bastante caótico, né? E qual que é a pegada? Galera, esse medo, essa violência, essa insegurança do tipo, eu não sei se amanhã estarei vivo, né? Faz com que as pessoas se juntem e façam um acordo. Um acordo que estabelece o quê? Que um sujeito daquela sociedade passe a governá-la. Ao governá-la, ele vai o quê? Criar leis e vai o quê? Fornecer segurança. Quem é esse sujeito? É o monarca. Então, do ponto de vista de uma ideologia política, de um pensamento político, Thomas Hobbes, nesse trecho da obra que vai discutir estado de natureza e construção do Estado, ele está legitimando a monarquia, tá? No caso, o absolutismo, como característica. Então vejam bem, pessoal, temos um estado de insegurança, medo, terror, pavor. Não existe estabilidade. E aí as pessoas se juntam, um grupinho de pessoas se juntam e escolhem, por exemplo, uma pessoa. Essa pessoa vai o quê? Ela está acima, vai ficar acima dessas outras, e essa aqui vai governá-las. E qual que é a função dela? Criar leis para que garanta a segurança do grupo. E aí, ao criar as leis, né, a partir desse contrato social, o qual possibilitou que ele emergisse enquanto monarca, ele cria leis, mas ele não está submisso a elas. Não é como um presidente que tem que seguir a Constituição. O monarca hobbesiano, ele está acima das leis que ele cria, ele está acima do contrato. E é por isso que ele é uma pessoa artificial, segundo Hobbes. Artificial é quem está acima, não pertence ao grupo do contrato. E nesse movimento das pessoas fazerem essa reunião, fazerem esse acordo, no fim das contas a gente está falando o quê? Em trocar a minha liberdade de poder fazer tudo, o que eu quiser, e é lógico que eu faço aquilo que eu consigo fazer, o que minha potência me permite fazer. E eu troco essa liberdade absoluta por segurança. Então, nesse contrato social hobbesiano, nesse acordo, todas as pessoas perderam a sua liberdade para ganhar o quê? Segurança. Então, a liberdade diminui, a segurança aumenta. Quem fornece a segurança? O rei. E esse rei cria leis e vigia essa sociedade. E pune, obviamente, quem transgride essas leis. Porque quem transgride as leis está fazendo o quê? Está ferindo o contrato social. O contrato estabeleceu uma pessoa que deve dar segurança. Então o crime é o quê? É uma ruptura com o contrato social e com as leis criadas por um cara que ele escolheu, que é um monarca, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, vou ler duas passagens, tá? Do livro do Hobbes, do Leviatã. Olha a carinha do sujeito aí, do parça. Vamos lá, galera. Página 75. Ó, com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum, esse poder comum é o monarca, tá? Capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição que se chama guerra.
Então a noção de guerra para o Hobbes já se encontra no estado de natureza. E uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Então, se todo mundo era livre, todo mundo poderia fazer tudo o que quisesse, né, e consequentemente todos seriam iguais por causa desses aspectos, há uma guerra de todos contra todos, né? E daí aquela frase do Hobbes, o homem é o lobo do homem, que é uma das principais frases ou das mais conhecidas, né? As que mais ganharam visibilidade, tá? Nesse contexto. E aí, ó, um último parágrafozinho aqui para vocês, para eu poder entrar em outro pensador, tá? Desta guerra de todos os homens contra todos os homens, e novamente ele falando isso. Também isto é consequência, que nada pode ser injusto. As noções de bem e mal, de justiça e injustiça não podem aí ter lugar. Onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há justiça. Então vejam bem, as noções de justiça e injustiça, galera, bem e mal, segundo Hobbes, elas só podem existir numa vida em sociedade que tenha um poder que governe a todos, o tal do poder em comum que ele citou ali, tá? Então não existe noção de ruim, mal, perverso no estado de natureza. Essas condições só existem numa sociedade civil, num estado, com um estado, tá? E é lógico que, galera, vejam bem, o que o Hobbes está defendendo é uma monarquia absolutista, ou seja, é um estado centralizador que governa tudo, que controla tudo. E daí ele botar o nome de Leviatã, que é um monstro bíblico. Esse estado, esse monarca é o cara que é muito forte, assim, ó, o estado dele é muito forte, ele controla tudo e todos. E devora tudo e todos também mediante suas leis. É lógico, aqueles que atuam para além delas, que extrapolam, certo? Aí agora a gente entra no segundo personagem, né? Esse segundo filósofo que a gente viu na aula passada, que é o John Locke. Só que a gente viu o Locke no campo da teoria do conhecimento, né? Como o conhecimento é teoricamente construído em nossa mente, tá? A partir dos sentidos e daquela reflexão interna e tal. O Locke, do ponto de vista político, galera, e aí a gente tem que lembrar da seguinte coisa, né, que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Ele representa o quê? As ideias burguesas. E as ideias burguesas naquele momento, elas se contrapõem à nobreza. A nobreza era a classe social dominante. E ela não precisava fazer nada para continuar sendo dominante, bastava nascer nobre. E a burguesia vem com essa ideia do trabalho para ter uma ascensão social, então a gente tem aquela velha disputa que eu falei para vocês. E o Locke é porta-voz dessa galera. E por isso ele é considerado o pai do liberalismo político. Se a gente ouve muitas vezes falar de Adam Smith, o Adam Smith ele discute muito também essa questão da liberdade individual, mas ele pensa muito nas relações comerciais de mercado, né, das trocas, dinheiro, que a gente vai ver em sociologia posteriormente também. Mas a questão é que o Locke ele vai discutir o que? Esse liberalismo político, tá? E ele é defensor dos direitos naturais. Direitos naturais são aqueles direitos que todas as pessoas têm, independente de nacionalidade, religião, etnia, etc. Todos têm, ponto final, acabou. E ninguém pode tomá-los, tá? Ninguém pode cercear esses direitos naturais. Por isso que se chamam naturais. E quais são esses direitos para o Locke? Vida, liberdade e propriedade privada. Ninguém pode tirar a vida de outro, nem a liberdade e nem o direito de ter algo, tá? E como que é esse estado de natureza para o Locke? Ele é muito menos caótico do que no Hobbes. Por Locke, as pessoas vivem em certa harmonia, em grande medida em harmonia, tá? O que não quer dizer que, de uma certa maneira, não tenha conflitos.
É lógico que tem. E no estado de natureza do Locke, tanto quanto no Hobbes, quem que é o juiz? Né? A gente não tem um poder comum. O juiz é a própria pessoa. Tá? Isso quer dizer que estou aqui em casa. Entra um sujeito para roubar uma camiseta. Uma camiseta. E eu pego ela. Quem que vai dar a punição? Quem que vai medir a punição? Eu. Do mesmo jeito que se eu for pego fazendo algo que fere os direitos de outra pessoa, no caso, tipo, roubar a camiseta, que é uma propriedade privada minha, nesse estado de natureza, a punição é criada pelo próprio sujeito. E aí vai daquilo que ele entender, né, como certo e errado. E aí é que está a questão. Porque as sanções são individuais. E o Locke, ele descreve esse estado de natureza como harmônico e que todo mundo tem direito a ter uma propriedade privada. Tem um capítulo lá no livro dele, Segundo Tratado sobre o Governo, que ele discute apenas porque ele é contrário à escravidão. Porque a propriedade privada no Locke, galera, ela é num sentido muito mais amplo, mas muito mais amplo. Ela é no sentido de falar sobre o meu corpo, porque a escravidão é o que? É a posse do corpo de uma pessoa em detrimento de outra. Né? Uma pessoa controla, usufrui do trabalho, e o Locke é totalmente contrário a isso. Vejam bem, como ele se comporta como uma voz da burguesia. Trabalho, meritocracia, né? Contrário à escravidão, é um sujeito muito moderno, um sujeito burguês. E mediante esses pequenos probleminhas que ocorrem nesse estado de natureza, é que os homens vão estabelecer o contrato social. Então, por exemplo, assim, no estado de natureza, todo mundo tem direito a uma terra, como todo mundo tem direito ao seu próprio corpo. E vejam bem como o Locke ele é muito presente no mundo hoje, as ideias dele. Porque o usufruto o tamanho dessa terra para o Locke, ela é proporcional ao seu uso. Então, por exemplo, a minha terra é essa sala que eu estou gravando. Se eu uso 100% dela, e isso garante a minha sobrevivência, tá certo. E essa terra é por direito minha, eu a uso. A questão para o Locke é que quando a pessoa não usa, ela perde a legitimidade do uso da terra e, consequentemente, essa legitimidade passará para outra pessoa. Então, a questão que se coloca é a seguinte: se eu tenho essa sala e uma outra sala, e eu só uso essa, é direito de outro usá-la. E eu perco o direito em tê-la. Ter é igual a usar. Isso chama-se função social da terra, presente na Constituição de 88. O Locke, presentíssimo na Constituição dos Estados Unidos. Sobretudo no tocante à defesa da propriedade. Quantas vezes que a gente vê em filme? Pisou na propriedade, já aparece um sujeito armado. Isso aí o Locke está defendendo. Ele defende isso. Os ideais do Locke estão muito presentes naquela revolução da independência dos Estados Unidos, né? Tanto que até hoje a posse de arma lá ela é legalizada, né? E aí entra as próprias contradições da sociedade dos Estados Unidos. Se desde 1781 essa sociedade pode usar armas legalmente, olha quantos anos que fazem disso, ó. 781, 1881, 1991, ó, uns 230 anos. 230 anos eles não sabem lidar com a tal da arma ainda. Vira e mexe a gente vê atentado. O sujeito pega uma arma, vai na escola, pega uma arma, vai no cinema, ou do prédio mira no show, igual aconteceu no Texas, eu acho, uns 2, 3 anos atrás. Enfim, vira e mexe acontece isso.
É uma sociedade que mesmo em 200 anos, usando a arma cotidianamente, ela não sabe usar. Pesquisem depois lá, ó, o caso de Columbine, que foi na escola e tal. E a sociedade nossa, obviamente, que não sabe lidar com armas. Se os malucos com 200 anos mexendo com esse trem não dão conta, imagina a nossa, né? Que já é extremamente violenta. Não que os Estados Unidos não seja, né? É claro que é bastante, mas eu sei da história do Brasil, né, em grande medida. A história dos Estados Unidos a gente sabe mais ou menos, né, por cima. Os pormenores a gente conhece de onde a gente estudou mais, né? Mas enfim, né, galera? Então ele defende esse uso. Se alguém invade a minha propriedade, eu tenho direito de matá-lo, tá? E os homens se reúnem e criam, por meio do contrato, o Estado. Esse Estado aí tem que fazer o quê? E vejam bem as diferenças. Apenas garantir o quê? A minha segurança na minha vida, a minha liberdade de ir e vir, ter minhas coisas, fazer o que quiser com o meu trabalho e a minha propriedade privada. O Estado, para o Locke, só faz isso, ó, 3 funções. Olha a diferença para o Hobbes, que defende o que? Um poder centralizado. Então o Estado, para o Hobbes, é desse tamanho e para o Locke é pequenininho. Essa é a questão principal. O Locke ele já vem com essa ideia do Estado mínimo que a gente está cansado de ouvir essa discussãozinha do Brasil. Né? Uma discussão que não compreende o passado. Né? A maioria das vezes quem discute as coisas nunca leu, galera. Esse é um dos grandes problemas, né, do Brasil. Tanto que a média de leitura aqui nossa, anual, é de 0,9 livros. E a Argentina é 27 livros por ano, por pessoa, né? Aí você vê a diferença, né? De consciência intelectual, de conhecimento passado, por meio de leituras. Mas, aí o Locke fala que o Estado tem que ser esse mínimo. Só que o Estado, pro Locke, não é a monarquia, galera. O poder soberano é o parlamento. E o parlamento é o que? A representação do povo. O parlamento é como a Câmara dos Senadores hoje aqui no Brasil. Tá? O Senado. Ou a Câmara dos Deputados. Né? Então, a questão que pega para o Locke é isso. O parlamento representa o povo e o povo é o poder. Por Hobbes, o poder soberano é quem? É a monarquia, é o monarca, é um cara. Aqui é um grupo de pessoas pro Locke, tá? E se esse Estado, porventura, de alguma maneira, tirar esses direitos naturais, é direito do povo fazer uma revolução. Fazer uma revolução e cortar cabeças. Porque o Estado ele nasceu para defender esses direitos, certo? E não para apenas ficar ali, sabe? É bem... Esse Estado, ele é muito menor do que no Thomas Hobbes, mas muito menor, tá? E aí, né, a gente entra no último pensador, que é o Jean-Jacques Rousseau, tá? Na obra do Contrato Social. E ele também segue esse caminho, estado de natureza, contrato e um estado, né? E esse estado de natureza, para ele é marcado pelo quê? Pela ideia de que o ser humano é bom, porque ele vive em harmonia com os outros, né, com seus semelhantes, com seus pares e com a natureza, né? Isso ele chama de sentimento natural. E não existe autoridade de uma pessoa sobre a outra, né? Na verdade, não existe nenhum modelo pronto de sociedade para ele nesse momento. É meio que as pessoas elas se juntam para fazer determinadas coisas e depois voltam, né? Eles se agrupam, fazem uma coisa tipo apagar um fogo na mata, né? Da onde eles tiram os alimentos e depois voltam. Não tem uma coisa em grupo, uma coisa mais concreta. E eles vivem no quê? E por isso que eles conseguem harmonia, porque eles vivem instintivamente, nesse momento não tem razão. A racionalidade vai surgir depois. Antes é apenas um instinto, né? Então, tipo, as pessoas pegam o que é necessário para comer.
E aí que tá, porque isso vai acabar uma hora, né? Esse lugarzinho mais absolutamente tranquilo, sem treta, sem nada, vai acabar por quê? Porque alguém vai ter a seguinte ideia: vou pegar e cercar uma terra que vai ser só minha. Esse é o marco de nascimento da razão. Esse é o marco de nascimento do egoísmo. Esse é o marco de nascimento da desigualdade. E esse é o marco de nascimento da propriedade privada. Ou seja, se antes havia um equilíbrio social, natural entre as pessoas, o que acontece? A criação da propriedade privada desestruturou tudo isso. Tá? E aí fez uma espécie de reação em cadeia, porque começou a ter problemas, violências. É aí que as pessoas optaram, ou meio que foram obrigadas a fazer o contrato social, se estabelecer, se encontrarem, reunirem e deliberarem a criação de um Estado para tentar buscar, né, essa liberdade que elas tinham anteriormente. Só que essa liberdade, galera, que eles tinham anteriormente, que é a liberdade natural, ela nunca mais vai voltar a ser a mesma. A gente vai ter o quê? A liberdade civil, né? Que é determinada pelas leis pós-contrato. E para o Rousseau, tudo depende do que? Da vontade geral. Então o poder soberano, galera, é todo o povo. Não é tipo um indivíduo como em Hobbes, não é um grupo de pessoas como em Locke, são todas. Então vejam bem, é um conceito central no contrato, na obra dele do contrato social. Essa ideia da vontade geral. Porque o poder pertence ao povo e cada um de nós é como se fosse um átomo desse todo, né? Então, galera, nesse estado, se o instinto, na verdade, era a forma de adaptação a esse estado de natureza, a razão é a forma de adaptação para viver em sociedade. E aqui o que rege é a vontade de todas as pessoas, e o poder soberano é o quê? É a vontade delas. Então, se a gente tem monarquia e parlamento anteriormente, agora a gente tem o quê? República. O poder é do povo e o Estado ele tem que sempre atuar pelo bem de todos, a partir da vontade deles, né? Então esse Estado, para o Jean-Jacques Rousseau, ele não tem brecha para a gente pensar no quê? Nas vontades individuais à frente das coletivas. O sujeito que é funcionário do Estado, ele tem que agir pelo bem do povo e não pensando nele especificadamente, em favorecer ele ou a família dele. Um Estado em que a gente observa, diz o Rousseau, as vontades individuais sobrepondo as coletivas, né? Eu penso em mim enquanto, por exemplo, um senador e não penso no povo, esse Estado é um Estado doente. E ao ser doente, ele, se não for tratado, ele vai perecer. Então era mais ou menos isso, galera, que eu ia passar para vocês. O vídeo se estendeu muito, mas é porque é osso, né? A gente tem uma aula para duas frentes, né? E mesmo eu correndo muito na filosofia, ainda assim é complicado. E por isso só fazer 3 pensadores em uma aula só. Mas, né, ossos do ofício. Então, logo mais a gente se fala.